Uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Jackson Bittencourt, coordenador do curso de Economia da PUC, e estamos nesta live para divulgar os resultados da segunda edição do Boletim de Conjuntura Paranaense. O boletim é produzido pela equipe de professores do Estúdio de Economia e Finanças da Escola de Negócios. É um think tank do curso de Economia. Então, eu vou passar agora a palavra ao professor Wilhelm para dar o start aos módulos das análises feitas no boletim de conjuntura. Professor Wilhelm, por favor. Você está mutado, professor. Tem que abrir o som, por favor, professor. Boa tarde a todos. Eu vou pedir a gentileza do professor Lucas para colocar a apresentação do Boletim de Conjuntura Econômica do Paraná. Muito obrigado. O número 2 do Boletim de Conjuntura, ele passa informações coletadas, obtidas, junto ao IBGE, junto à Sisconf, junto ao Ministério da Economia e outras fontes de informações oficiais, analisando os principais aspectos da economia paranaense dos últimos meses, né? Retratando principalmente o que vem acontecendo a partir do segundo semestre de 2020, quando ocorre a famosa retomada da economia, né? Pós aquele momento mais crítico observado ali no final do primeiro semestre. Pode passar adiante, por favor, Lucas? Pode ir adiante. Muito bem. Nós vamos fazer a apresentação em 6 sessões principais. A primeira sessão apresenta um apanhado geral sobre atividade econômica. Depois a gente faz uma análise do agronegócio, a gente vai deslocar essa análise do agronegócio, que focaliza principalmente as exportações do agronegócio, encaixar junto com o setor externo. A gente vai fazer análise da indústria, do comércio e serviços. Depois, uma síntese sobre o mercado de trabalho, uma avaliação do setor externo, com destaque às exportações do agronegócio, e fechamos com o comportamento das finanças públicas do Paraná, com um pequeno destaque a Curitiba. Pode passar, por favor? Muito bem. Se a gente fosse colocar um título para o boletim que não fosse o próprio nome do boletim, uma manchete, a gente diria que estamos diante de uma situação de recuperação, mas, nesse momento, a recuperação está ameaçada. Por que isso? Vamos tentar explicar isso em alguns elementos centrais. A recuperação ela mostra o alinhamento da economia paranaense com o observado no restante do país. Uma expansão forte da agropecuária, aqui no Paraná, a safra principal de soja, de milho, é no primeiro semestre. No segundo semestre, tem a safra da cana, a safra do café e a safra de algumas culturas menos relevantes, mas importantes também, como no caso do algodão. Isso acaba puxando os desdobramentos dessa produção para a indústria e para o comércio, sobretudo no interior do estado. É importante destacar que a agropecuária e a própria indústria paranaense, elas puxam as atividades no país. Então, o resultado da agropecuária, o resultado da indústria no país, tem muito a ver com essa dinâmica observada no estado. E o setor terciário, particularmente os serviços, ainda não recuperaram seu ritmo. Por quê? Porque, além de sofrerem muito com a questão da Covid, ainda estão sofrendo o impacto da segunda onda de contaminação e o fechamento, ainda que parcial, de algumas atividades. O que se observa de fato, que a gente pode destacar, é um desalinhamento microeconômico dos setores principais da economia.
Isso faz com que as cadeias produtivas estejam desajustadas. Perceber que no primeiro semestre, grande parte da indústria estava com poucas encomendas, havia uma expectativa de como a Covid poderia chegar no território brasileiro, né? Então as empresas não estavam produzindo e não estavam estocando. Quando começa a pandemia, grande parte da indústria cessa a sua produção, o comércio vende os seus estoques, não repõe os seus estoques, a indústria, cessando a produção por falta de demanda ou por férias coletivas, provoca esse desabastecimento parcial, não em todas as atividades, naquelas atividades com certeza relacionadas a uma queda forte na demanda, como vestuário, perfumaria, móveis, eletrônicos, e a indústria de alimentos, né, principalmente a indústria de alimentos, essa manteve grande parte do seu ritmo de produção. À medida que há uma retomada da atividade econômica, nós observamos o quê? A indústria não tem estoque, ela faz suas encomendas, o setor produtor de matéria-prima ou de peças, partes e componentes recebe essas encomendas, mas ela também não tem estoque. Então, o tempo para você fazer o atendimento dessas encomendas é que nós chamamos desse desalinhamento, desajuste das cadeias produtivas. Esse ajuste ele aconteceria normalmente aí no mês de janeiro, no mês de fevereiro, quando há até uma queda normal de atividade econômica, em tempos normais, né? Então, isso serviria para suprir parte dessas deficiências. O problema é a segunda onda, que causa uma incerteza nova, né? Algumas empresas já estão falando em, de novo, adotar férias coletivas para evitar alguma contaminação. Além disso, esse desajuste entre as cadeias produtivas acaba gerando pressões inflacionárias nos preços do atacado. O nível de preço atacado na economia brasileira ela tem crescido no ritmo próximo a 20%. O próprio Índice Geral de Preço da Fundação Getúlio Vargas, que considera preço atacado, ele está num ritmo de 15%, enquanto o IPCA ultrapassa ali 4% nas previsões para o final desse ano. Além disso, a pressão inflacionária também é alimentada pela própria desvalorização do real, né? Lembrar que no dia 1º de dezembro do ano passado, desculpa, no dia 1º de janeiro desse ano, estávamos falando de uma taxa de R$ 4,02 por dólar. Chegamos próximo de 6. Hoje estamos ali um pouquinho acima de R$ 5,00. De qualquer forma, é uma desvalorização de 25% ou superior a 25%, que acaba sendo repassada a todos aqueles bens que são tradables, os exportáveis, como a soja, o próprio óleo de soja, como aço, né, como a madeira, o papel, né, grande parte dos componentes que podem ser exportados e tanto faz para o produtor produzir para o mercado interno ou produzir para o mercado externo. Além disso, a pressão inflacionária, em parte, foi alimentado também por uma bolha de demanda. Uma bolha de demanda que aconteceu no setor da construção civil, uma bolha de demanda que aconteceu na venda de imóveis no segundo semestre, na venda de equipamentos eletroeletrônicos no final do primeiro semestre, muito associado ao auxílio emergencial, mas também muito associado à própria retomada de atividade com desabastecimento temporário. O ano de 1921 começa com uma série de incertezas. Incertezas que podem pintar um ano difícil para a nossa realidade. Primeiro, a gente está vendo, mês após mês, a taxa de desemprego crescendo a patamares recordes. Na realidade, está trazendo para os números do mercado de trabalho, para o índice de desemprego, uma realidade de 25% da população ou desocupada ou desalentada. Parte dessa população desalentada volta para o mercado de trabalho e pressiona os índices oficiais de desemprego. O próprio fim do auxílio emergencial às famílias cria uma incerteza não só a respeito do abastecimento, as pessoas vão ter que buscar trabalho, e isso gera uma contaminação adicional, por um lado, e, por outro lado, você reduz o poder de compra de famílias
que estavam sustentando aí uma série de empresas, uma série de negócios vinculados a essa renda, né, das famílias mais pobres do nosso estado. Também termina o auxílio emergencial da União a estados e municípios. O repasse fiscal, que foi importante para dar condições estados e municípios equilibrarem suas contas, mesmo com queda de receita de ICMS, de ISS, esse repasse termina agora em dezembro. Então, como que os municípios e estados vão conseguir pagar suas contas se a economia tiver ainda num baixo ritmo de atividade econômica no começo do ano? Finalmente, uma ausência de estratégia federal para a aplicação da vacina, causando até que nós estamos vendo todos os dias nos jornais uma guerra de vacinas. Ou seja, municípios e estados buscando providenciar a vacinação da sua população, né? Isso acaba ocasionando várias questões, além das críticas ao federalismo, né? Questões que em alguns municípios eu vou estar mais protegido e outros não. Em alguns estados a vacina talvez chegue antes, em outros estados demore muito. Isso acaba causando desajustes, desequilíbrios macroeconômicos consideráveis, né? Além de desequilíbrios regionais. Então, a gente começa o ano de 2021 com inflação, contração da renda real, concentração de renda, possivelmente ajustes na taxa de juros bancárias, que já estão acontecendo, independente da taxa Selic crescer, os bancos já estão precificando esse aumento de risco de empréstimo a pessoas que podem perder seu emprego ou podem recuperar um emprego em setores cuja recuperação causa uma série de dúvidas. Por exemplo, uma série de empregos temporários para o final de ano, que geralmente viram empregos permanentes, possivelmente não aconteça isso esse ano, não se repita esse ano, né, essa situação. Muito bem, para analisar claramente essa trajetória recente da atividade econômica no Paraná, vamos chamar aqui o professor Ricardo Kureski, um especialista da área. Boa tarde. Né? Eu vou começar apresentando a questão da inflação, como o professor Vilma destacou, né? A inflação e o crescimento econômico. Primeiro, o crescimento econômico. Tá? Ali, ó, nós temos a economia paranaense, né, no início do ano. E ela começa o ano bem, né? Aí chega em abril, né, com a pandemia acirrada, tá? A indústria chega a cair menos 28,15%. E ela começa a se recuperar, né? Isso dá para ver na linha azul e vermelha ali, rosa, que a indústria e o comércio se recuperam. Na linha questão verde, né, é os serviços. Os serviços não conseguem se recuperar no mesmo ritmo. Por quê? Porque os serviços têm a restrição, né? Hotéis, restaurantes, cinemas, eles têm restrição. E agora que está apertado o isolamento social, né, mais restrições, esse setor vai ter dificuldades para se recuperar. Só espera uma recuperação após a questão da vacina. Outra questão que está puxando a economia paranaense são as exportações totais, né? Tá, que estão crescendo. Por favor, o próximo slide. Tá? Então, eu comentei um pouquinho da retomada do crescimento que está acontecendo no Paraná, né? Tá? Só que nessa retomada do crescimento tem a questão da inflação. Né? Uma coisa que o professor Vilma chamou a atenção, né, na apresentação dele, né, na introdução, né, que a inflação está crescendo. E aqui eu peguei acumulado até outubro, né, de janeiro a outubro. Tá? A informação acumulado, total, é 1,65%. Mas o que eu coloquei em destaque foi o setor de alimentação, né? Alimentação domiciliar. Tá? Então, verifiquem ali que a alimentação domiciliar cresceu 11,49%, bem acima da média da inflação, que foi 1,65%. Né? O que tem puxado isso ali os cereais, que foi o arroz, né? Que deu 57,93%, tubérculos, que o principal é a batata, que deu 50,67%, e óleos e gorduras, que é óleo de soja, 44,89%. Eu também tenho uma aceleração no mês de outubro. Eu separei aqui os valores. Só no mês de outubro, tá?
produtos alimentares, alimentação domiciliar, né, cresceu 3,01%, né, puxado por arroz, que cresceu 16,69%, batata inglesa 28,82%, óleo de soja 12,83% e carnes 4,41%. Né? Por que está acontecendo esse fator? Primeiro, a demanda interna cresceu. Né? Segundo, tem a demanda externa, que também está sendo puxada. E depois eu tenho a variação cambial, que esses produtos, como óleo de soja, né, carnes, ele é cotado no câmbio, né? E o câmbio subiu, esses produtos sobem. E tem puxado a inflação. Tá? Então, é de se esperar que nesse ano, né, a inflação supere o teto de 4%. Né? Por favor. Tá? Para finalizar só essa questão da economia paranaense, a gente vai ter se pretende ter uma retomada, está tendo uma retomada, só não vai voltar ao nível do início do ano, no caso do serviço. Tá, agora, professor Lucas, por gentileza, pode passar. Bom, pessoal, então, uma boa tarde. Esse é a nossa discussão aqui sobre a indústria e a construção civil, né, que eu fiz junto com os alunos Dagno Pereira, o João Vitor e o Pedro Felício. O que a gente está destacando aqui com relação ao boletim anterior é fazer essa comparação entre a indústria no Paraná e no Brasil com umas informações atualizadas e divididas por setores, né? Então, a gente começa a nossa discussão mostrando que o começo de 2020 não foi, né, aquecido para a indústria paranaense ou a indústria nacional. Por quê? Porque a gente vinha de um problema de redução das exportações para a Argentina, um momento de tensão comercial nas exportações por conta das relações Estados Unidos e China, mas, né, o grande impacto aí vai ser, de fato, a pandemia da Covid-19 por conta das medidas de restrição. O que a gente está analisando nesse primeiro gráfico, né, comparar como está a indústria em setembro de 2020, que foi os dados mais atuais até o fechamento do boletim, né, com relação ao mesmo período do ano passado. Então, qual foi o comportamento industrial de janeiro a setembro, né, como está a indústria em relação a esse mesmo período em 2019. Então, o que a gente começa colocando, né, é uma discrepância entre o Paraná e o Brasil para alguns setores chave, que o Paraná se sai melhor, né, em relação à média nacional, porque o país viu a sua produção diminuída nesses setores, enquanto o Paraná acumulou ganhos consideráveis, principalmente no setor movedeiro, né, dos produtos de madeira, de materiais não metálicos, máquinas e produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, além de borracha e material plástico. Né, uma outra informação que a gente destaca no setor industrial, que tem sido muito crítica para o Paraná, né, de maneira mais acentuada aqui para o Brasil, é a queda na produção de veículos automotores e de máquinas e equipamentos. Né? A gente tem perdas aí que ultrapassam 35% da produção com relação ao mesmo período no ano anterior. Nessa tabela, a gente traz essas mesmas informações, mas aí analisando em 3 pontos no tempo, né? Selecionando, então, janeiro de 2020, um momento pré-pandemia, maio de 2020, que, né, de acordo com os dados industriais, foi o pior momento para a indústria paranaense, e aí setembro de 2020, que é o período mais atual para que a gente tem dados aqui da indústria paranaense, em que a gente vai, né, dialogando sobre essa queda contínua da indústria de transformação. A gente continua observando perdas com relação a 2019, embora a gente já tenha recuperado os índices de produção pré-pandemia, né? Então, aqueles índices do começo do ano, eles já foram retomados. Aí a gente, né, usa essas informações para analisar quais são os setores que, né, tinham um determinado comportamento em janeiro, com relação ao período a janeiro de 2019, e aí como eles caíram em maio por conta da pandemia, as medidas de isolamento, né, e alguns que se mostram sinais de recuperação. Né? Então, para não alongar muito, só como título de exemplo, a gente pega, por exemplo, lá o setor de imóveis. Né? O setor de imóveis estava produzindo 4% a mais em janeiro de 2020 em relação a 2019. Em maio, nesse índice cai, né, de
15,3% em relação ao ano anterior. Mas em setembro, né, já dá sinais de recuperação, porque está produzindo mais que o mesmo período do ano passado. Então a gente destaca esses setores, que são basicamente os mesmos setores que eu comentava lá no gráfico 1, né, móveis, bebidas, produtos de minerais não metálicos, e né, novamente destacando a queda na produção de máquinas e equipamentos, né, 32,4% aqui em relação a 2019, e para o setor automotivo, né, veículos automotores, reboques e carrocerias, uma diminuição de 40,4%, que aí de longe são os setores mais prejudicados. Isso, né, apesar dos esforços do governo. Uma explicação adicional para essa demora na retomada industrial, para além da Covid, foi que esse início da indústria, né, conturbado por conta de problemas internacionais, freou a produção de insumos básicos para produtos industriais. E aí, no período da pandemia, essa falta de produção, né, se acentua, e a retomada demorou um pouquinho mais, porque a gente não tinha estoque e materiais de insumo produzido, principalmente na produção de madeira e na produção de metais. Para a construção civil, a gente apresenta, em relação ao boletim anterior, né, dados agora para o terceiro trimestre. A gente tem duas informações. Essa primeira que eu estou trabalhando de duas maneiras é a variação do pessoal ocupado. Então, o nosso indicador para a construção civil aqui é o número de pessoas ocupadas na indústria. Então, a gente observa, né, no gráfico 2 aqui, a variação trimestre a trimestre com relação ao trimestre anterior. Então, a gente olha que no primeiro trimestre de 2020, né, tanto o Paraná quanto a construção civil viram diminuídas o número de trabalhadores ocupados, e isso se acentua no segundo semestre. Já no terceiro semestre, né, o Paraná absorve perdas importantes em relação ao segundo trimestre, mas o Brasil começa a dar sinais de uma melhoria na construção civil. O gráfico 3 também está tratando de informações trimestrais para a ocupação na construção civil, mas aqui analisando em relação ao mesmo período do ano passado. Então a gente observa, né, que já no primeiro trimestre de 2020, a produção na construção civil começava inferior ao mesmo período de 2019. No segundo trimestre aqui, né, muito puxado por conta da pandemia, apesar do governo estadual ter se antecipado, considerando a construção civil uma atividade essencial ainda em março, né, ou seja, antes mesmo do governo federal, o governo estadual tomou iniciativas de fazer mais obras públicas para reanimar a construção civil, e mesmo assim os índices caíram bastante. E aí o terceiro trimestre, né, em relação a 2019, mostra que a gente está com uma produção pelo menos 16,6% menor no Brasil e 17,6% menor para o Paraná. E, por fim, para a construção civil, né, para apresentar uns resultados um pouquinho mais animadores, a gente está analisando a produção industrial de produtos minerais não metálicos, né, dado que o cimento faz parte aqui desses produtos, é um dos principais componentes. Então, isso serviria de proxy para nós analisarmos a retomada da construção civil. Só que essa, né, é uma análise que a gente mostra lá no boletim, que é uma análise considerando o lado da oferta, né? Então, eventualmente, a gente pode ter cimento sendo vendido para outras regiões. Como é um produto de menor mobilidade, ele ainda ajuda a gente a explicar um pouquinho da construção civil para o Paraná. Então, em verde, né, continuam sendo os dados para o Brasil, mostrando como que a diminuição da produção desses produtos minerais não metálicos. O Paraná ainda anda na contramão em fevereiro e março, mas em abril e maio esses índices são negativos. Esse índice que está sendo apresentado, né, em relação ao mês anterior. E aí a gente consegue observar, né, a retomada em junho de 2020, né, que a gente já começa a produzir mais em relação ao mês anterior. O Brasil começa essa recuperação somente no mês seguinte, em julho, mas de lá para cá, tanto os índices estaduais quanto o índice nacional é de uma perspectiva de melhora. Então, aqui esses índices refletindo bem o impacto da pandemia da Covid-19 sobre a produção de materiais não metálicos, que é a nossa proxy aqui para a construção civil. E aí eu convido, então, o professor Luiz Duziak para fazer a exposição sobre o comércio. Olá, boa tarde, eu sou o professor Luiz Duziak. Eu vou falar um pouquinho sobre o comércio, tanto no Brasil quanto no estado do Paraná e região metropolitana de Curitiba, né?
Essa primeira figura, figura 1, ela apresenta a variação do índice do volume de vendas do comércio varejista. Então, a gente tem aqui nesse gráfico o comportamento do volume de vendas tanto para o Brasil quanto para o estado do Paraná. A gente percebe ali até o mês de maio um comportamento mais ou menos semelhante em relação ao Brasil e o estado, né? Então, se a gente analisa, por exemplo, o estado do Paraná, que é aquela linhazinha verde, a gente percebe que o estado do Paraná ele apresentou um comportamento um pouco melhor em relação ao Brasil até o mês de maio, né? Então, de maio para junho, a gente tem uma queda muito grande, muito acentuada no volume de vendas do comércio varejista, enquanto que o Brasil tem uma queda menos acentuada, né? Então, se a gente analisa ali o finalzinho, né, de agosto para setembro, a gente vê que eles meio que caminham juntas ali, né? Então, a gente ainda apresenta uma queda. Não dá para esperar ainda, né, um comportamento em V, né, apesar do mês de maio, de abril, né, de abril para maio, de maio para junho, a gente perceber esse comportamento. Agora, com esse crescimento no número de casos da Covid e na pandemia, a gente não espera esse comportamento ainda. Por gentileza, Lucas. Aí essa tabela, a tabela 1, ela apresenta os indicadores do volume de vendas do comércio varejista, né, ampliado por setor para o Brasil, né? Então, a gente tem o volume de vendas do comércio varejista, né, aquele conjunto com 8 variáveis, né, com 8 comparações, e o volume de vendas do comércio varejista ampliado com duas variáveis, com 2 setores ali, né? Então, o que a gente consegue perceber, né? A gente consegue perceber que a variação em relação ao mês anterior, né, sendo que a gente tem esses dados para o mês de setembro, a gente percebe que houve um crescimento na variável combustíveis e lubrificantes, né, nesse setor, né, um crescimento de 3,1%, um crescimento de 8,9% no setor de livros, jornais, revistas e papelaria, né, que foi o crescimento maior, e o terceiro setor que mais cresceu ali foi o setor de veículos, motocicletas e partes e peças, né? Então, se a gente compara em relação ao mês anterior do mês de setembro. Aí, se a gente compara o comportamento desses setores em relação ao mês do ano anterior, a gente percebe que houve um crescimento em termos gerais no volume de vendas do comércio varejista na casa de 7,3%. A gente consegue perceber também que o setor que apresentou maior crescimento em relação ao mês de setembro do ano de 2019 foi o setor ali de imóveis e eletrodomésticos, com um crescimento de 28,7%. Aí a gente pode citar também o setor de livros, jornais e revistas, que apresentou um crescimento de 8,9%. Aí, se a gente compara, né, esses valores com o acumulado no ano, que é a última tabela ali, a gente percebe que os valores ou eles estão zero ou eles estão negativos, com alguns setores apresentando valores positivos, né? Entretanto, se a gente analisa, né, eu acabei de falar ali do setor de livros, né, esse setor é que apresentou o acumulado maior, né, é o menor, né, eu diria de 30,5, né, menos 30,5 ali, né, enquanto que o setor de tecidos e vestuários também apresenta um acumulado muito significativo. Lucas. Aí a segunda figura aqui, o que ela apresenta? Ela apresenta a variação das vendas do comércio para o Paraná e para Curitiba e região, né? Então, o estado do Paraná ele é representado pela linha azul, né? É a linhazinha azul ali, e a região metropolitana de Curitiba, né? Curitiba e região pela linha verde. A gente percebe um comportamento mais ou menos parecido entre elas, né? Entretanto, Curitiba apresenta um decrescimento menor em relação ao estado do Paraná, né? Então, uma variação menor, né? Uma queda menor, a partir ali do mês de maio, né? Então, Curitiba está num patamar menor aí. Então, a partir de junho, né, a gente percebe que houve uma pequena recuperação, né, uma pequena retomada no comércio, tanto no estado do Paraná quanto na região metropolitana de Curitiba, né, com Curitiba crescendo ali de julho para agosto, que são os dados mais recentes que a gente tem, enquanto que o estado do Paraná, de julho para agosto, apresentou uma queda, né, no volume de vendas do comércio. Lucas. Aí a tabela 2 apresenta o comportamento mais desagregado dessas variáveis de comércio no estado do Paraná no mês de agosto. Então, o que a gente percebe ali? A gente percebe que os 4 setores que apresentaram o maior crescimento das vendas em relação ao mês anterior foram os setores de calçados,
que apresentaram um crescimento de 82,7%, o setor de vestuário e tecidos, com um crescimento de 57,6%, lojas de departamentos, um crescimento de 29%, e, por fim, livraria e papelaria, com um crescimento de 18%. Aí, se a gente compara, né, ou se a gente analisa a evolução das compras, né, para esses setores analisados, a gente percebe que o setor que apresentou maior crescimento nas compras foi o setor de calçados, um crescimento de 93%, seguido ali do setor de lojas de departamento, que também apresentou um crescimento razoável de 26,25%. Além desses setores, né, o setor de combustíveis apresentou um crescimento de 12%, móveis e materiais de construção 10% e 11,84%. Aí os demais setores apresentaram uma variação, um crescimento negativo no volume de compras, né, no estado do Paraná. Lucas. Aí, por fim, a tabela 3 ela vai apresentar o comportamento do comércio na região metropolitana de Curitiba, né? Então, a gente está analisando aqui Curitiba e região metropolitana, cidades vizinhas ali, né? Então, se a gente analisa o comportamento das vendas, a gente percebe que o setor de calçados também apresentou um crescimento acentuado, né, na casa de 141% em relação ao mês anterior, né? Então, além do setor de calçados, o setor de vestuários e tecidos também apresentou um crescimento de 111%, seguido ali de lojas de departamento e livrarias e papelarias. Aí, por outro lado, se a gente analisa a evolução do setor, né, por setor, da variável de compras, a gente percebe que calçados apresentaram um maior crescimento aqui no volume de compras, no valor de 344%. Né? Aí a gente pode citar ali também o setor de lojas de departamento, que apresentou um crescimento de 54%, né, aproximadamente 55%, e a gente pode citar também o setor de combustíveis, né? Então, esses foram os setores que apresentaram um crescimento relativo ali do mês de agosto. Isso, Lucas. Agora eu passo para o professor Wilhelm a palavra. Wilhelm, acho que o teu está no mute. Acho que não está saindo. Muito bem. Pode antecipar uma planilha, Aí, muito obrigado. Né? Essa tabela apresenta uma síntese dos resultados observados no setor de serviços privados não financeiros do Paraná ao longo do ano de 2020. O que a gente pode observar, isso preocupa muito, a contração das atividades até o mês de junho, e depois praticamente mantendo-se essa contração, ou até apertando um pouco mais, até pelo menos o mês de setembro. Pode ir para o gráfico lá, por favor, Lucas? Né? Então, fica bastante evidente. Eu tive uma contração de atividades, né? E uma recuperação muito abaixo do patamar em que se encontrava. Isso significa o quê? Significa que a atividade de serviços ela se recuperou muito pouco, tal como apresentado pelo gráfico inicial do professor Ricardo. A atividade de serviços é que mais vem sofrendo com a pandemia. Pode passar adiante? Não. Aqui nós temos uma proxy dos principais setores que vêm sofrendo. Serviços pessoais de famílias, uma queda próxima a 40%. Também nesse mesmo patamar a contração das atividades turísticas. E depois outros serviços e serviços de informação e comunicação. Praticamente todos os segmentos analisados pela pesquisa mensal de serviços do IBGE apresentaram contração. Claro que essa contração é diferente para determinadas atividades que dependem de aglomeração, depende de atendimento pessoal, né? Então, ou são atividades que estão proibidas, ou uma abertura ainda muito tímida, né? Com protocolos, com restrições, ou com grande temor por parte do público de retomar a normalidade da frequência a essas atividades. O que explica, por exemplo, que, apesar da abertura,
O setor turístico ou de serviços prestados às famílias continua ainda com um ritmo de atividade muito fraco. O que preocupa mais? Preocupa muito Eu acho que o professor Wilhelm teve alguma... Lucas, você consegue mexer no PowerPoint? Porque eu acho que travou o computador do professor Wilhelm. Então, eu vou dar continuidade aqui, a gente já volta com o professor Wilhelm. Logo em seguida do professor Wilhelm seria o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, eu vou trabalhar esse item, e aí a gente volta, porque tem muito, inclusive, a ver os impactos no mercado de trabalho com o que o professor Wilhelm está colocando ali do setor de serviços. O que a gente apresenta nesta tabela, ela é uma síntese, o boletim completo vai estar disponibilizado no nosso site, que a gente vai expor aqui ao final, o boletim completo. Essas tabelas são mais robustas dentro do boletim, e aqui eu estou trazendo exclusivamente os saldos, né? Essa é a segunda edição. Esse trabalho foi feito também com as acadêmicas de economia, a Isabela e a Keila. A gente agregou aqui nessa segunda edição os meses que saíram aí de agosto, setembro e outubro. Outubro saiu agora, na semana passada a gente conseguiu incluir os dados de outubro também, e percebemos uma retomada muito forte em V, né? O gráfico em azul ali, mais à direita do vídeo, é o saldo no Brasil. A gente está nessa tabela trabalhando com 4 extratos, né? Brasil, Paraná, região metropolitana e Curitiba. O professor Wilhelm está de volta. Eu vou deixar, então, o professor Wilhelm terminar serviços, que daí eu retomo desta tabela que eu estava explicando. Tudo bem? Beleza? Certo, Wilhelm? O que você acha? certo, tranquilo, tranquilo. Então, pode dar continuidade, daí eu retomo a minha palavra desta tabela. Tá ok, então. Então, eu estava falando sobre a preocupação que a gente passa a ter quando se tem, assim, 4, 5, 6 meses de fechamento de algumas atividades ou um baixo ritmo dessas atividades. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer falência, isso quer dizer fechamento de negócios, fechamento de empresas, né? Dificilmente os negócios conseguem sobreviver por longo período de tempo, né? Isso acaba reforçando mais a situação do desemprego. Não é à toa que a taxa de desemprego tem aumentado nos últimos meses. Mesmo que alguns desses negócios sejam micro, pequenas empresas ou microempreendimentos individuais, com certeza os empresários não podem ficar todo o tempo sem fazer nada. Eles vão buscar uma outra forma de inserção no mercado de trabalho ou até mesmo abrir novos negócios, né? A grande questão que também se levanta é como que a falência desses negócios impacta na questão do crédito, na questão do risco financeiro e o aumento da fragilidade financeira da economia. Pode passar adiante? Muito bem. Aqui nós temos um detalhe disso que a gente acabou de falar. Curitiba, hoje, nesse momento, tem cerca de 7 mil imóveis residenciais vagos e cerca de 6 mil imóveis comerciais vagos, totalizando aí em torno de 13 mil imóveis disponíveis na cidade para locação, né? Perceba-se o seguinte, em março desse ano, nós tínhamos cerca de 10 mil imóveis vagos, 5 mil em residencial e 5.200 em comercial. Então, houve um acréscimo de 800 imóveis comerciais e um acréscimo de 2.000 imóveis residenciais. São imóveis para locação, não são para venda. Portanto, aqui não estão os lançamentos imobiliários. Aqui são os imóveis já construídos disponíveis para locação.
com certeza que nós temos muitas pessoas que tiveram que se mudar, ou morar junto com parentes, ou morar junto para cuidar dos mais idosos, ou até mesmo negócios que fecharam suas portas, né? Ainda que a gente observe ali no mês de setembro até outubro uma pequena queda dessa situação, mas ainda é uma pequena queda, ou seja, está longe de recuperar o patamar observado ali no começo do ano, em março. É normal essa curva, a gente verifica em todos os anos, que há uma redução dos imóveis disponíveis até o mês de dezembro, aí depois, janeiro e fevereiro, cresce novamente. Então, a gente deveria estar nesse período do ano com uma baixa taxa de imóveis vagos, ou seja, muitos imóveis ocupados, na sazonalidade normal do ano. E nós estamos observando exatamente o contrário, né? De certa maneira, refletindo essa menor dinâmica da economia. Pode passar adiante. O gráfico, na sequência, apenas ilustra isso, né? Um crescimento de 40% nos imóveis vagos residenciais e de 17% a 20% nos imóveis comerciais. Outro fato importante que explica isso é o alto preço do aluguel. Os aluguéis são reajustados por um índice de preço, IGPM, que carrega junto com si o índice da construção civil, o índice de preço ao consumidor, mais um grande preço do preço ao atacado. Ou seja, nós estamos vivendo com IGP de 15% reajustando aluguéis e uma inflação que reajusta salários no patamar de 3% a 4%. Então, com certeza, muitas famílias deixaram seus imóveis por falta de condições de pagamento, vivendo numa contração de renda e tendo um aumento, um reajuste de aluguel fora da sua realidade financeira. Então, agora, Jackson, eu te devolvo a palavra. Muito bem, vamos lá, voltando então, pessoal, como eu estava mencionando, né, trabalhar com o mercado de trabalho, que é uma variável que rapidamente ela sente o que está acontecendo com a economia. Né? Esses dados são dados do Ministério da Economia, produzidos pelo antigo Ministério do Trabalho, que hoje está dentro, né, incorporado pelo Ministério da Economia, o que a gente chama de CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Né? Todas as empresas elas são obrigadas a responder mensalmente as pessoas que elas admitem, né? Inclusive com perfil social, como eu vou mostrar para vocês, e as pessoas que elas demitem também. Né? Então, a gente tem aqui um quadro aqui, né? O que é o saldo? O saldo é a diferença entre o volume de pessoas que foram admitidas na economia menos o volume de pessoas que foram desligadas. Então, a gente percebe bem ali, março, abril e maio, né, o que a gente chama de marretada, né? Foi literalmente aquela queda ali, né? A gente está falando em V, né? Mas o professor Wilhelm muito bem ao abrir, depois que a gente fez uma reunião sobre todos esses dados do boletim, a gente pensou assim, né, como é que a gente poderia resumir o que está acontecendo no Brasil, no estado do Paraná, né? É uma recuperação ameaçada, né? Ameaçada pelos itens que o professor Wilhelm mencionou. Então, assim, aparentemente estamos vendo um V, o primeiro gráfico é o saldo no Brasil, ele se torna negativo, sofre uma pancada muito forte, e a partir do mês de junho e julho, ele começa a se recuperar. Inclusive, se a gente olhar para setembro e outubro, o saldo é melhor do que pré-pandemia, né? O saldo é mais positivo do que pré-pandemia. A gente não teve um legal, 2019 não foi um ano espetacular, muito pelo contrário, a economia cresceu apenas 1%, o professor Ricardo Kureski mencionou isso, né? A atividade econômica ela já não vinha muito bem, na verdade, essa última década vai ser conhecida como década perdida, né? Porque se você pegar de 2010 até agora 2020, assim, o nível de crescimento foi pífio, né? Tivemos uma recessão em 2015 e 2016 e agora esta pancada. Então, tem até uma pergunta que depois a gente pode responder ali para a Amanda, aquela pergunta se o V pode virar um W, né? Só lembrando a todos, uma crise ela tem 4 imagens, né? A imagem de um V, que é essa que a gente está vendo, a economia tem uma forte queda e recupera. Pode ser um W, não conseguiu recuperar, uma segunda onda poderia gerar uma nova queda. E aí depois
com vacinas e a expectativa acesa, né, dos consumidores e dos empresários, uma nova retomada, ou um U, né, um U que a economia cai, fica um tempo maior lá, se configura mais que uma crise, é uma recessão, né, ou o pior, né, cenário, a pior imagem, que é um L, a economia cai e não consegue retornar. O que nós estamos vendo, né, é um V, mas como o professor Wilhelm muito bem colocou, é uma situação ameaçada. A gente está vendo casos de Covid explodirem novamente, carnaval sendo cancelado, festas sendo canceladas de fim de ano, bem complicado. Né? O que eu acho interessante a gente mostrar aqui só essa recuperação em V, mas veja que nas quatro escalas territoriais, Brasil, Paraná, região metropolitana e Curitiba, o estado do Paraná já tem saldo positivo acumulado de janeiro a outubro. É o único extrato. Inclusive, o estado do Paraná é o segundo estado do Brasil. Só Santa Catarina conseguiu ter uma melhora acima do Paraná, e o Paraná é o segundo estado que já tem um saldo positivo de todas as unidades da Federação do Brasil. Então, eu acredito que nos meses de novembro e dezembro, esse saldo vai continuar positivo. A gente tem muita contratação agora em dezembro, mas temporária, né? Vale destacar isso, está acontecendo muito contratação temporária, tipo de 3 meses, só para passar agora em novembro, dezembro, janeiro, ou para fazer um teste, né? Eu contrato temporariamente, e se a economia retomar mesmo, eu efetivo a pessoa, ou a coisa não caminhando, eu faço, né, o encerramento do contrato. Próximo slide, por favor, Lucas. O próximo slide são o que eu mencionei, né? As empresas, ao declararem o CAGED, elas são obrigadas, como já mencionei, então acaba sendo uma fonte, praticamente um censo entre as empresas que nós temos essas informações muito ricas, né? Dá para explorar muito. Aqui a gente tem as características sociais, né? Por exemplo, o gênero, sexo masculino, feminino, faixa etária e escolaridade. Dá para abrir muito mais do que isso, mas aqui a gente já tem uma ideia, né, de algumas características sociais. Veja que o saldo do gênero masculino, ele é positivo no Brasil, Paraná e região metropolitana. Em compensação, o feminino ainda está muito alto. Em âmbito de Brasil, é um número muito expressivo, né? A retomada dos empregos estão sendo mais com homens, né? Então, se você pegar algumas atividades econômicas, tem um perfil mais masculino, né? Algumas atividades mais braçais, por exemplo. Né? A faixa etária, né, ainda, né, a maioria ali a partir dos 25 anos de idade, o saldo é negativo em todas as faixas etárias, né? Esses últimos 2 meses da série ali, setembro e outubro, começa a aparecer 18 a 24, que também estava negativa. Se você olhar a primeira edição, você vai ver isso, era só até 17 anos que o saldo ainda era positivo, né? Então já começa um público jovem, né? 18 a 24 anos, é o pessoal que está saindo do ensino médio, entrando na universidade, né? Estão sendo retomados os postos de trabalho, os salários tendem a ser menor também, né? Tem essa questão. Em âmbito de escolaridade ali, ó, ensino médio completo, né? E o ensino superior também passam a ser positivos, que não eram, né? Passam a ser positivos aí. O pessoal que tem ensino médio bate com aquela faixa etária de 18 a 24 anos, que o saldo se torna positivo. Por favor, o próximo slide, que são o setor de atividade, né? A gente tinha observado na primeira edição que a grande maioria dos setores de atividade, o saldo era negativo, o destaque era a agropecuária, né, que não é o forte do CAGED, inclusive, né, tem muito informal na agropecuária, e o CAGED, ele capta somente as empresas formais, vale destacar isso, né, a gente tem aqui um censo, mas das empresas formais. Tudo bem que o informal é um pouco o espelho disso, né? Mas o importante é a gente captar que a indústria começa a dar saldos positivos, né? A gente vê ali em âmbito de Brasil e do estado do Paraná, né? A indústria de transformação, né? A construção civil já foi mencionada. Veja que interessante, a construção em todos os estratos territoriais, o saldo já é positivo. E aonde a coisa realmente está pegando é mais ou menos
né, a gente está, acho que, começando a alinhar aquele desajuste que o professor Wilhelm mencionou, né, entre oferta agregada e demanda agregada, aquele desajuste que está gerando problema nos preços e no atacado, mas o grande problema ainda está aqui, ó, setor de comércio e serviços ainda com saldo negativo bem expressivo. Entretanto, novas atividades se destacaram nesses últimos 2 meses, setembro e outubro, né? Até então, administração pública, por razões óbvias, e saúde, o saldo era positivo, precisamos contratar mais pessoas e não demitir na área de saúde, mas atividades administrativas, atividades profissionais, científicas e técnicas, e a área de informação e comunicação passou a ter saldo positivo agora entre os meses de setembro e outubro. Então, por isso que eu mencionei, né? Novembro e dezembro, possivelmente, esses valores em vermelho comecem a ficar mitigados, né? Vão diminuir esses valores. E o último slide, por favor, Luiz, que é quando a gente trabalha com a classificação brasileira de ocupação, né? Aqui também, né? Algumas famílias de ocupação ou grupos de ocupação passaram a ter saldo positivo também, né? Mas ainda a gente tem ali, hein, serviços e comércio em loja, né? O professor Wilhelm também citou isso aí, né? Shopping center, muito serviço, a retomada é mais devagar. Então, se você olhar lá, não precisa voltar no meu primeiro slide, mas você vai ver que ainda o saldo em Curitiba e região metropolitana é negativo, porque a cidade de Curitiba, em especial, ela se tornou uma cidade terciária, né? A indústria, ela transbordou para o entorno, né? Ela foi para a região metropolitana, ela foi para outras direções, e o forte da cidade de Curitiba é o terciário, né? Em especial o terciário superior, gastronomia, né? A economia criativa, etc., que sofreu bastante impacto da Covid. Então, ainda aqui, essa demora para retomar. Vamos ver os meses de novembro e dezembro, e na próxima edição a gente possivelmente, na minha opinião, a gente tenha, né, um cenário melhor para o mercado de trabalho. Passo a palavra agora, então, ao professor Rodolfo. Muito bem, prezados professores, público em geral. Eu quero traçar um panorama sobre o desempenho desses últimos 2 meses de 2020, referentes particularmente aos meses de setembro e outubro, do nosso comércio exterior. O primeiro ponto a destacar é que, diferente de outros setores econômicos que vocês já puderam acompanhar, o comércio exterior paranaense está muito bem, né? Esse gráfico que vocês podem ver logo à esquerda da nossa apresentação, ele mostra 3 informações precisas. A linha azul, as exportações, a linha vermelha, as importações, e a linha verde, nós temos o saldo, que é justamente a diferença do valor das exportações e as importações. Então, nós podemos observar claramente que, com exceção do mês de janeiro, onde nós tivemos um déficit da balança comercial, a partir de fevereiro, sempre nós tivemos um saldo positivo nas nossas transações. Isso daí, no primeiro momento, é bom, né, e até favorável por conta do câmbio. O professor Wilhelm, um pouco tempo atrás, no momento da abertura do boletim, ele tocou nesse ponto, que é a desvalorização que nós temos na taxa de câmbio, e isso favorece as exportações e desfavorece as importações. Então, nós podemos ver claramente que esse comportamento está muito bem definido, né, a trajetória ao longo de praticamente todo esse período de análise, mais uma vez, com exceção do mês de janeiro. Da mesma forma que é bom, por quê? Porque nós estamos exportando, e as exportações paranaenses, como a gente vai ver logo na sequência, ela está muito baseada em bens de baixo valor agregado, né? Mas, por outro lado, pelo fato de nós termos uma importação baixa, isso também tem implicações muito perversas para a nossa economia. E uma delas é justamente algo que também já foi falado, que é a escassez de matérias-primas para a indústria de transformação. Nós devemos lembrar que a economia brasileira é uma economia fortemente dependente de bens importados, insumos, matérias-primas, máquinas, equipamentos e uma quantidade muito diversificada de bens. E esta baixa importação, ela traz ela tem um aspecto extremamente perverso para o funcionamento da economia.
Explica-se também, né, aqui nós não estamos fazendo uma distinção, né, dos bens, mas explica-se também que, óbvio, muitos dos bens importados são para o consumo das famílias. E com a diminuição do nível de renda por conta da pandemia, isso também impacta, né? Então, nesse período que nós temos de setembro e outubro, nesses 2 meses, as exportações aqui do estado do Paraná, elas alcançaram 3,1 bilhões de dólares e as importações 1,8 bilhão. Então, isso conferia um saldo um pouquinho acima de 1 bilhão, 1,3 bilhão de dólares que nós temos. No próximo slide, a gente vai poder ver, né, a composição dos bens que o Paraná exportou nesse acumulado do ano, tá? Não particularmente apenas nesses 2 meses. Então, o que nós podemos observar é o seguinte, que a soja, né, ela tem ainda tem, embora não seja mais a safra, mas uma vez que foi feita a safra, o escoamento ele vai sendo aos poucos, atendendo justamente tanto a demanda doméstica quanto a demanda externa que nós temos. Então, a soja, praticamente, ela ocupa aí quase 1/3 da pauta de exportação, né, do estado do Paraná. Na sequência, nós temos carnes, né, de diversas animais, mas principalmente nesse contexto de carnes de aves. Então, o Paraná é um grande exportador, né? Depois nós temos também derivados de soja, né, como, por exemplo, rações e farelos de soja e coisas assim, que contribuiu com 7,7%. Então, se nós somarmos 30% mais 7,7%, nós estamos falando aí de quase 40%, né, do que compete à indústria da soja, o grande setor da soja das exportações. Açúcares e melaço também, 5%, é um elemento bastante significativo. E depois papel e papelão, né? Então, nós podemos observar que grande parte das exportações paranaenses estão centradas no agronegócio de maneira geral, né? Em relação ao período passado, vale a gente destacar que a soja teve uma diminuição da sua participação, né, menos 2%. Por sua vez, o farelo teve um ligeiro crescimento de 0,7%. Açúcares, da mesma forma, açúcares e melaços, 0,6%. Veículos de passageiros, né, devemos lembrar que o Paraná também é um polo de produção de veículos, não só de passageiros, mas também de bens de outra natureza, né, outros veículos de transporte, de movimentação. E isso daí teve um aumento, respectivamente, no setor de veículos de passageiros de 0,3% e de transporte 0,2%. E temos também, em relação à nossa pauta de importações, que está no próximo slide, óleos, combustíveis, petróleo, né, que nós temos na região metropolitana do Paraná, a refinaria de Araucária, e ela sempre demandou. Então, isso daí é uma conta meio constante da nossa pauta de importação. Da mesma forma, ou com essa mesma magnitude, nós temos adubos e fertilizantes. Vale lembrar que, embora o Brasil, e particularmente o Paraná, seja uma região de grande produção agrícola, nós temos uma dependência extremamente forte dos importados, porque grande parte dos defensivos, grande parte, né, de fertilizantes precisam ser trazidos de fora para alimentar toda a nossa agroindústria, digamos assim, né? Alguns destaques são importantes, né? Óleos e combustíveis, nós tivemos uma queda de 1%, da mesma forma como adubos e fertilizantes. Defensivos agrícolas, nesse momento, caiu menos 0,3%, e nós tivemos um crescimento, né, positivo para insumos de veículos, portanto, teve uma venda maior das exportações de veículos desta mesma magnitude, né, se vocês recordarem do slide anterior, de 0,3%, e a indústria demandou, né, um aumento de peças e componentes, que nós temos aqui de 0,3% também. Nós tivemos um ligeiro aumento da importação de automóveis de passageiros de 0,1%, e, da mesma forma, máquinas elétricas de 1%. Isso daí é uma coisa boa, né? Quando aumenta
a importação de máquinas e equipamentos, significa que a nossa musculatura produtiva também está aumentando. Então, para ter um pouco mais de foco dentro das exportações do agronegócio, eu passo, então, a palavra para o professor Ricardo Kureski. Como o professor Rodolfo destacou, né, as exportações estão crescendo no Paraná. O destaque é o agronegócio, né? Então, aqui, essa tabela está apresentando os valores do agronegócio no último trimestre. E a gente repara ali que as exportações do agronegócio cresceram 10,7% no Paraná, enquanto no Brasil 5,4%. Tá, o destaque é a produção de soja, mas tem outro produto, que é o setor florestal. Por favor, passa o próximo slide. Ó, complexo só, aqui é só agronegócio, tá? É 49,92%. Isso aqui é carnes, 18,27%, mas o Paraná também se destaca no produtos florestais, né? Madeira, celulose, papel. Né? O Paraná está virando um polo exportador de produtos florestais. Tá? Próximo, por favor. Aqui eu tenho o crescimento das exportações em relação ao último trimestre. Né? E aí eu vejo que, principalmente, a soja cresceu. Claro, nesse trimestre a gente não produz soja, mas é a exportação do estoque de soja. Tá? O que chama atenção ali é o complexo alcooleiro, que é, geralmente no último semestre, no final do ano, né, que é a produção de cana-de-açúcar, e aí tem a exportação de açúcar. Né? E o produtos florestais também, né? Então começa a se destacar. O que deve acontecer agora para o final do ano, esses produtos aumentarem a exportação. E um outro produto, né, que vai sair em destaque vai ser carnes, né? Saiu ontem o dado da produção de carnes no Paraná, né, teve um crescimento. Né? Ele não foi incluído nessa apresentação, né, mas na próxima será, né? E a produção de frangos no Paraná tem aumentado, né, puxado principalmente pelas exportações. Por favor, a próxima. Aqui tem as importações. O Paraná ele tem uma ligação com o Paraguai. Né? Por quê? Quando falta um produto soja, ou falta milho aqui no Paraná, o que as cooperativas fazem, principalmente as indústrias fazem? Pegam no Paraguai. Então, a gente exporta o nosso produto quando o preço está alto, aí quando falta, eu vou buscar lá no Paraguai. Né? Então, eu tenho alguns produtos ali. Ó. Soja, né? Eu sei que o valor é pequeno, né? Mas precisou de soja, eu peguei lá. E eu tenho cereais também. Esses cereais é milho, né? Eu sei que houve uma queda, mas nos meses anteriores, quando precisou, eu fui buscar milho no Paraguai, né? Trouxe o milho para o Paraguai né? E faço esse comércio. Então, tem o comércio de soja e milho que as cooperativas fazem, esse fluxo na fronteira, para atender a sua demanda. Tá? Próximo, por favor. Aqui o destaque complexo soja, né? Que é o principal, né, no Paraná. O professor Rodolfo mostrou bem essa questão, né, que a produção, né, a nossa exportação está concentrada nesse produto. Né, a soja em grãos aumentou, né, o farelo, né, que entre rações, a questão da alimentação animal aumentou, e o óleo de soja caiu. Quer dizer, o Paraná ele tá concentrado nessa cadeia produtiva da soja, né, a principal parte das suas exportações. E está crescendo, né, está ganhando participação. Tá? Próximo, por favor. E aqui eu tenho carnes, né? O que chama atenção é a carne suína. Tá ali, ó. Né? As exportações de carne suína estão aumentando, né? Não sei se repararam, que até eu vi uma propaganda na televisão, um comentário, né? Do aumento do preço da carne suína, né? Quer dizer, eu estou aumentando a produção, mas boa parte é para exportação. E isso está refletindo no preço interno, né? Tá? Frango aqui teve uma queda, mas a tendência é aumentar, né? Como eu falei, eu vi os dados ontem, né? E a tendência é aumentar, tá? E bovino se manter essas exportações. Resumindo, né? O agronegócio nesse ano, né? No Paraná é o que está puxando a economia. Quando eu fiz a apresentação inicial, né? Eu não mostrei setor agrícola, né? Mostrei comércio, indústria e serviço. Mas o setor agrícola nesse ano, o PIB vai ser positivo, né? Acho que talvez seja o único setor que o PIB seja positivo, é o setor agrícola. O comércio deve zerar ou ficar negativo, a indústria é a mesma coisa, e o serviço deve ser negativo, né? Não vai recuperar. Tá? E aí eu vou ter o PIB do Paraná, né? Fechado com uma ênfase
no setor agrícola, né, e no setor do agronegócio. Eu passo agora para o seu Wilhelm, por gentileza. Wilhelm, você está com o microfone desligado, eu acho. Muito bem. As finanças públicas, elas acabam retratando o que acontece nos outros setores, porque nós estamos falando de arrecadação de impostos sobre, principalmente, atividades econômicas, né? Como o ICMS, no caso do Estado, um imposto que recai principalmente sobre indústria e comércio, e no ISS, no caso de prefeituras, que recai sobre serviços, né? O que a gente pode observar é que há um comportamento assimétrico entre receitas correntes e receitas realizadas e as receitas tributárias e a arrecadação do ICMS. Observe aqui que aqui nós estamos falando da arrecadação global do ICMS, que teve uma queda aí próxima de 4%, uma parte disso, 75%, permanece com o governo do Estado e 25% disso é distribuído para os municípios. Essa queda de quase 4% no ICMS foi responsável pela contração de 3% nas receitas tributárias totais do Estado, né? Ou seja, o Estado arrecada menos. O que tem mantido o Estado vivo? O aumento das transferências correntes da União. Elas basicamente compensam essa queda. Houve um aumento nas transferências na ordem de 1,2 bilhão de reais em transferências correntes e, além disso, houve aumento de transferências de capital da União na ordem aí de 90 milhões de reais, além de algumas operações de créditos realizadas por bancos oficiais. Então, nós temos aí um quadro que o total das receitas e as receitas correntes do Estado tem se mantido por conta das transferências de recursos correntes ou de capital da União. Lucas? Lucas? Muito bem. Aqui nós temos uma ideia dessa contração do ICMS, né? Ela não é uniforme no tempo, muito pelo contrário. Essa contração atingiu o pico ali no mês de maio, entre abril e maio, né? Uma defasagem entre o fato gerador do imposto e a receita, a arrecadação. Então, o pico da contração da receita foi no mês de maio e a recuperação vem acontecendo no mês de outubro. Ou seja, ele explica um pouco a sazonalidade de que as atividades econômicas se recuperam, indústria, comércio, principalmente ali no mês de agosto, setembro, e isso reflete na receita do mês de outubro. Mas um detalhe importante, apenas no mês de outubro que a gente suplanta aquela média que foi observada no mês de janeiro e fevereiro. Ou seja, o ano de 2020 vinha com um ritmo superior ao ano de 2019, muito por conta do sucesso da agropecuária, né? Então, em termos fiscais, vocês notem que tivemos um pico de receita em julho, depois uma diminuição dessa receita em agosto, setembro, e agora um novo pico de receita. A preocupação numa segunda onda eventual que possa acontecer, e o reflexo disso na paralisação de atividades no começo do ano, seria uma contração também da receita da arrecadação de ICMS, agravando as contas públicas estaduais. Lucas? Muito bem. Nesse gráfico, eu chamo a atenção para dois aspectos. Aqui nós temos a cota-parte de Curitiba no ICMS do Estado. Aquilo que é repassado para Curitiba tem muito a ver com a arrecadação de Curitiba. E em verde nós temos a linha da arrecadação de ISS do município. O que chama atenção na linha verde? Teve uma forte contração
que vai até o mês de junho, uma recuperação com a retomada das atividades de julho e agosto, e praticamente abortou-se a recuperação. Ou seja, o ritmo de atividade no setor de serviços, na capital, ela está amortecido ali num ritmo muito abaixo do observado ao longo do ano anterior ou daquilo que se projetaria para um ano normal de 2020 sem a pandemia. Agora, em relação a esse semestre, chama atenção esse liga-desliga, liga-desliga, ou seja, essa intermitência de atividades que são liberadas e depois se gera a necessidade de uma nova contração. São liberadas, depois se gera uma nova necessidade de contração. Então, tem esse comportamento errático no ICMS. Pode passar? Muito bem. Uma das consequências mais críticas dessa queda de arrecadação do Estado e também uma política que o governo federal adotou de não cobrar juros de dívida dos estados com a União ou de não exigir amortização de dívidas com o Estado com a União, é o aumento do endividamento público dos estados. No caso do Paraná, esse endividamento cresceu na ordem de 15% na dívida consolidada bruta e de quase 20% na dívida consolidada líquida, ou seja, o endividamento cresceu em torno de 3 bilhões de reais. Né? Ou seja, nós estamos postergando, né, o custo do enfrentamento da pandemia para as gerações futuras, né, ou para os próximos anos. Né? Pode ir adiante, Lucas. Muito bem. Em termos de despesa, olhem que interessante. A despesa, ela também se manteve ali em linha com a receita, seja no total das despesas liquidadas, seja nas suas despesas correntes. Verifiquem que tanto os juros e encargos da dívida tiveram uma queda de 55% e a amortização de dívida uma queda de 10%. Isso quer dizer que, se fossem mantidas o pagamento de juros, encargos da dívida e a amortização, englobando o serviço da dívida, as despesas não teriam aumentado, as despesas liquidadas, elas não teriam aumentado a 1,8%, teriam um aumento aí próximo de 3%. Então, houve uma contração, eu digo, artificial, das despesas por conta dessa perspectiva de se alongar a dívida, se permitir um maior endividamento do Estado. Por outro lado, chama atenção o acréscimo das despesas de investimento, ou seja, o papel fiscal do Estado em reverter o efeito da crise. Né? Então, o Estado tem sido chamado a ampliar seus investimentos públicos. Na área de construção civil, se entendeu como um setor que poderia funcionar apesar da pandemia, e é uma forma interessante de você acabar reagindo ou mantendo empregos na economia. Pode ir adiante? Muito bem. Isso fica claro nessas despesas por função. Vocês notem que as despesas com urbanismo e habitação saíram de um patamar de 149 milhões o ano passado, em termos reais, atualizado esse valor, para 317 milhões. Transporte e comunicações saiu do patamar de 590 para o patamar de 920 bilhões, ou seja, nós tivemos duas áreas, que são áreas importantes de investimentos públicos, de infraestrutura, né, com aumento das despesas. E também na área de fomento econômico, né, um acréscimo menos significativo, mas um acréscimo aí na ordem de 30%, por conta do auxílio a atividades agropecuárias, atividades industriais ou atividade de qualificação de força de trabalho, né, o fomento ao comércio, ou seja, de alguma forma o Estado, né, agindo com a sua política fiscal para incentivar políticas públicas que visem manutenção de emprego, equipamentos urbanos, né, obras de transporte e urbanismo e também fomento econômico. É uma forma importante de reação nesse período de crise. Pode ir adiante? Muito bem. O boletim ele é uma obra coletiva, né?
com a participação de professores da Escola de Negócios do curso de Economia, né? Então, são professores de diferentes áreas, diferentes disciplinas, né, que praticam essa análise setorial, essa análise sobre o comportamento da economia paranaense. Então, agradecemos ao professor Curesco, o professor Lucas, o professor Luiz, o Jackson, nosso coordenador de curso, o Rodolfo e o Leonardo Frota, que não apresentou, mas está por trás de grande parte do tratamento e tabulações dos dados que nós utilizamos. E essa atividade não seria nada se ela fosse apenas realizada por um corpo técnico de professores. O que dá forte ênfase a essa atividade, que além de ser uma atividade de pesquisa e de extensão, é também uma atividade de formação. Ou seja, nós temos um corpo bastante amplo de alunos, né? Vocês notem que quem acompanhou a primeira apresentação e a segunda, né? Nós tivemos a incorporação de muitos mais alunos, né? E ainda há espaço para que a gente possa ter mais pessoas, mais estudantes participando nesse processo de formação hands-made, assim, colocando a mão na massa, de fato, na análise econômica, né? Então, eu vou passar a palavra ao professor Jackson para que ele possa intermediar as perguntas, as questões que já foram colocadas ali, né? O Boletim de Conjuntura Econômica do Paraná, ele é um produto da PUC, da Escola de Negócios, do curso de Economia, por meio do nosso Estúdio de Economia e Finanças, e ele fica disponível no nosso site. Visitem o nosso site, né? A gente vai estar anexando essa apresentação, assim como o boletim, para consulta dos nossos ouvintes, nossos colegas e nossos amigos. Bom dia. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe de professores, obrigado aos estudantes, que, como o professor Wilhelm mencionou, né, o trabalho é em conjunto, né, tanto da equipe técnica de professores como dos estudantes. Nós temos aqui uma primeira pergunta do Vitor Hugo, que é: professores, existe expectativa de impactos causados pela eleição de Joe Biden na economia paranaense? Se sim, quais impactos podem ser esperados? Como nossa economia pode se beneficiar? Professor, aqui, quem poderia responder? Professor Wilhelm, poderia responder essa pergunta, professor Wilhelm? Sim, com certeza. O que eu falaria é o seguinte, né? O Joe Biden, ele, nos dois debates que ele participou para a eleição presidencial, o Brasil foi um dos poucos países citados nesse debate sobre a crise ambiental na Amazônia, né? Grande parte dessa questão do desmatamento na Amazônia é o desmatamento para a extensão da fronteira agropecuária, né? Produção de gado, produção de algodão, de soja e outros produtos, né? Os Estados Unidos não é importador de carne nem importador de soja em grande escala do Brasil, mas ele tem um poder de regulação internacional, né, conduzindo mercados mundiais para os produtos brasileiros, principalmente Europa e Japão, né, nações aliadas aos Estados Unidos, né? Ele, com certeza, o Biden vai retomar a reintegração, né, dos Estados Unidos à economia mundial, seja com o novo NAFTA, mas principalmente na aliança com o Pacífico, com os países da Ásia, e aliança com o Atlântico, com os países da Europa. Isso configura uma ameaça para o Brasil, mas uma vantagem para o Paraná. Vantagem por quê? Porque a nossa produção de carne e a nossa produção de soja e de outros produtos agrícolas, até mesmo de origem florestal, são produtos certificados, são produtos menos ameaçados pelas possíveis restrições ambientais das exportações da região amazônica. Então, pode ter um desvio de mercado importante para os produtos paranaenses, né? Claro que o Joe Biden, promovendo esse retorno, esse realinhamento da globalização, ele vai ter impactos em toda a economia mundial, né?
Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos em relação à guerra comercial com a China, né, possivelmente um arrefecimento, e isso amplia vantagens, apesar dos Estados Unidos ser um grande exportador de soja para a China. A China demanda tanta soja que, com certeza, vai sobrar espaço para nós abastecermos aí sem grande problema. Ok, muito obrigado. Eu também vejo de forma positiva. Eu acho que o dólar, né, teve uma desvalorização no mundo inteiro aí, né? Os Estados Unidos imprimiu muito dólar desde o começo do ano. A expectativa com o Biden, a expectativa com vacina, acabou gerando uma valorização cambial, né? A taxa de câmbio melhorou, na verdade, agora, né? Desculpa, é uma valorização cambial que aconteceu nesses últimos dias aí. Bom, tem uma pergunta da Amanda Ferreira, que é sobre o risco de uma retomada de W virar V. Acho que eu respondi isso, né? Vejo que eu respondi isso quando estava falando de mercado de trabalho. Né? Assim, eu acho que um W é muito difícil. Acho que uma queda, como nós tivemos em março, abril, maio, eu, em particular, acho difícil acontecer, exceto se houver uma reviravolta das vacinas, da pandemia, aí até que é possível, mas eu acho difícil, porque a gente está exatamente, não quero fazer um pensamento aqui positivo, não é isso, é uma evidência, né? Reino Unido, essa semana, começou a vacina. Então, assim, as coisas estão acontecendo e estão melhorando. Então, eu acho difícil um V. O que pode acontecer é o que o pessoal chama de marreta dança, né? O professor Wilden já falou isso algumas vezes também, né? Aquela marretada e a volta você fica flutuando, né? Você fica numa espécie de uma dança. Você não tem mais aquela queda expressiva, mas também não tem um empuxo da economia. Você fica com uma expectativa muito, né? Com o pé atrás, ok? E depois da Amanda, vem uma aqui da Amanda de novo, né? Como a pauta recorrente de preservação ambiental ou a falta dela por parte do Brasil pode afetar as exportações do grupo produtos florestais e a indústria relacionada a ela? Acho que o Rodolfo e o Kureski podiam comentar alguma coisa. Eu posso responder. A parte de questão de celulose e papel é Klabin, é certificado, né? É madeira plantada, tá? Não tem, é reflorestamento. Então não vai pegar essa parte de piorar as exportações, né? A nossa pauta de exportação é papel, celulose e madeira, não tem problema. No caso do Paraná, vocês vão querer completar? Eu queria complementar. Isso daí, em parte, é verdade, né? Alguns países, principalmente os países europeus, alguns setores dos Estados Unidos, eles exigem certificação do FSC, Forest Stewardship Council. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a China, que é um grande também comprador de produtos florestais nosso, ela não exige certificação. Portanto, grande parte das madeiras, né, ilegais, via desmatamento que nós temos, não só na Amazônia, mas em todos os biomas, né, produtores de floresta que nós temos aqui, a China absorve, e outros países de menor importância do mercado asiático também, eles absorvem isso. Então, tem aí duas situações bastante distintas. Um mercado muito bem regulamentado, certificado, e um mercado ausente de certificação. Né? Agora, isso daí, né, sempre vem ocorrendo no Brasil. Isso daí não é de hoje, né, não é com essa falta ou com excesso de proteção, isso daí é uma coisa constante que nós temos aqui no Brasil. Eu só queria completar, em relação à economia paranaense, que eu destaquei, que é o setor florestal, né? Eu não vejo no Paraná um problema, porque aqui é certificado, né? Talvez o Rodolfo falou o problema da Amazônia, né? Que tem o pessoal que não certifica as madeiras e está vendendo, né? Parece que a política do governo Bolsonaro facilitou a venda desse tipo de madeira não certificada, né? Mas no Paraná eu não vejo esse problema. Ok? Eu vou aqui fechar com a última, né? Que nós fechamos o nosso horário aqui 15h30. O marco das startups que pode ser votado no Congresso na semana que vem pode impactar o Estado, visando que Curitiba é um centro importante para esses tipos de empresa. Bom, eu vou falar um pouquinho e aí eu passo a palavra para mais alguém complementar aqui. É uma pergunta bem interessante que tem a ver com empreendedorismo, né? Que é a veia, né, da escola de negócios.
uma das veias principais, né? Eu desde 2015, inclusive quando eu assumi a coordenação do curso de economia, eu participo de um evento de startups que acontece lá em São Paulo. Eu já fui nesse evento 3 vezes lá, 3 anos seguidos eu fui em São Paulo assistir um evento de startups de uma associação brasileira de startups que tem, e assim, é incrível o quanto isso está crescendo muito aqui no Brasil, no mundo, é um fenômeno, claro, mas está crescendo muito aqui no Brasil. E a gente se reporta à destruição criadora do Schumpeter, né? Esse ano, muitas empresas foram colocadas, né? Muitas empresas foram colocadas em prova, algumas passaram e passaram muito bem, outras fecharam suas portas, né? A destruição criadora, ela acabou, de vez em quando isso aparece, né? Tem muito a ver com Darwin isso, né? A seleção natural de Darwin também, ela acaba acontecendo em alguns momentos, e as startups são, sem dúvida, um fenômeno, né? Para a nova economia. Aqui em Curitiba, as fintechs têm um destaque muito grande, né? Nós temos aqui um unicórnio muito conhecido, né? Uma empresa que vale $1 bilhão, que é o WebBanks, que começou no quarto de um apartamento de pessoal que é ex-PUC, né? O Alfonso é formado na PUC, um dos outros sócios da eBanks também é formado na PUC, já foram diversas vezes na PUC da palestra, são gente muito legal, muito queridos mesmo. Eu já fui visitar o eBanks, é um caso impressionante, né? O que essa empresa cresceu, o que eles fazem é realmente extraordinário. E tem a Contabilizei também. A Contabilizei ainda não é um unicórnio, né? Mas é uma das empresas que mais cresceu aí nos últimos anos, né, que é daqui de Curitiba também, roubou a cena dos escritórios de contabilidade, né? Os colegas contadores não gostam muito dessa ideia da Contabilizei, mas o cara roubou a cena. Inclusive, tem muitos alunos nossos que fazem estágio e trabalham lá nessa startup. Então, eu não tenho dúvida, Amanda, que é assim um caminho, inclusive, que o próprio prefeito Rafael Greca tinha uma proposta, né, para desenvolver um eixo. Eu já trabalho na prefeitura já faz uns 20 anos. Trabalhei, saí, voltei várias vezes, né? E ali no bairro Rebouças sempre houve uma intenção de criar no bairro do Rebouças uma área especial, uma área VIP já se pensou nos anos 90 em parque de software, que no fim foi lá para a cidade industrial, e a atual gestão do Rafael Greca está se pensando em desenvolver alguma coisa no sentido de startups e fintechs ali no bairro Rebouças, atrair investimentos, né, com redução de impostos ou algum outro tipo de estímulo. Eu não tenho dúvida que isso é muito bem-vindo e que Curitiba, inclusive, saiu nesta semana, né? Curitiba está entre as 10 cidades no mundo mais importantes para o desenvolvimento de fintechs. E nessa reportagem falava da eBanks e da Contabilizei também. Sem dúvida, é um grande vetor de crescimento econômico local, inclusive. Mais alguém gostaria de complementar? Não? Então, muito bem. Vou, mais uma vez, agradecer a atenção de todos, de estarem aqui, nesse momento, assistindo o lançamento, né, da nossa segunda edição do Boletim de Conjuntura do Estado do Paraná. Em março para abril de 2021, estaremos de volta, né, com uma live, com a terceira edição do Boletim e com dados fechados do ano de 2020 e já informações, né, novos dados do início do ano de 2021. Ali, de janeiro e fevereiro, a gente com certeza já teremos alguns dados, apesar de ser um período, né, meio complicado para a retomada da atividade econômica, mas a gente já consegue ter um desenho um pouco mais dilatado do que tende a acontecer com a economia brasileira, em especial, que é o nosso foco, com a economia do Estado do Paraná. O senhor Wilhelm, quer fazer uma palavra final? Não, acho que encerrou o nosso tempo. Eu agradeço aí a participação das questões, agradeço aos demais colegas, né? Então, boa tarde a todos aí. Pessoal, muito obrigado a todos, mais uma vez, uma boa tarde, bom final de semana. Obrigado.